Quem gosta de roupa de marca? Acho que todo mundo gosta. Principalmente aquele que tem um jacarezinho assim, aquelas roupas mais caras. Não só vestem bem, mas elas nos dão um status. E quem também gosta, de repente, de um objeto de marca? E aqui eu sei que tem modelos, então eu vou colocar carro e celular dentro desse objeto. Aquele celular, aquela maçãzinha que custa 7, 10 mil reais. Aquele carro super caro, aquela BMW. Quem não gosta de comida de marca? Às vezes a gente vai no mercado e a esposa fala, traz o amaciante, a gente pega aquele de R$ 2,50. Ela olha e fala, pelo amor de Deus, isso não, pega aquele outro, porque a marca é boa. Todo mundo gosta de marca. E quais são as nossas marcas? E por que todo mundo gosta de marca? Porque eles nos dão uma característica, quase como uma identidade. Se a gente visse alguém descer de um carrão, com uma boa roupa, com um celular de última geração, automaticamente a gente vai olhar e vai caracterizar essa pessoa como alguém de posse. E quais são as nossas marcas como discípulo? Qual é a nossa impressão, a nossa digital, qual é a nossa identidade? É isso que a gente vai ver hoje. Se você trouxe a sua Bíblia, seja pelo celular ou a sua Bíblia física e quiser abrir, está em 1 Tessalonicenses 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ficar apenas com o versículo 3, mas eu vou ler os dois primeiros para a gente se contextualizar. Diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é o mesmo Silas que você encontra em todas as escrituras. Paulo e Silas na prisão. Esse é o nome romano que ele tem, Silvano. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo ele vai começar dizendo Deus Pai. Ele chama essa atenção novamente para essa igreja que está nascendo, lá em Tessalônica. E eu vou lembrar, o primeiro sermão que eu preguei aqui foi sobre o Pai Nosso, onde Jesus traz essa revelação de que Deus é Pai. Deus ele tem a característica de ser Pai. Então nós, agora, sendo filhos, temos que ter a característica, a marca, a identidade de filhos. Recentemente eu também preguei que Jesus nos encontrou durante a tempestade. Nós vimos que há um caminho, mesmo em meio às tempestades, para trilhar um caminho de fé. Ele também nos encontrou à beira do caminho. Nós sabemos que as circunstâncias, a multidão tendem a nos calar, mas a semelhança daquele homem cego, nós também devemos nos levantar e dar um passo em direção a Jesus. Por isso eu comecei dizendo também que é uma caminhada. Nós que estamos servindo ao Senhor é uma caminhada. Porque nós entendemos que agora, em ambas as situações de tempestades, dificuldades, nós precisamos dar um passo em direção a Jesus. E agora, enquanto Jesus não volta, nós devemos exercer a nossa vida cristã aqui na terra. E hoje nós vamos ver essas marcas. Tem dezenas, centenas de marcas que um verdadeiro discípulo de Jesus deve ter em sua vida. Hoje eu vou listar apenas 3. A primeira marca é uma fé que trabalha, o trabalho que resulta da fé. Todo discípulo, ele tem a responsabilidade, o dever de trabalhar para Deus. A partir do momento em que nós fomos alcançados pelo Senhor, pelo Evangelho, a partir do momento em que nós fazemos parte da igreja do Senhor, nossa fé deve ser uma fé que trabalha. Em Tiago, ele nos diz algo. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? O texto de Tiago, ele vai dar um exemplo de que se alguém vier até nós com fome e com frio, e se nós apenas falarmos, vai para casa, se alimente e se aqueça, sem contudo fazer alguma coisa, dar um alimento ou algo para essa pessoa aquecer, a nossa fé, as nossas palavras, sem uma ação, ela é vazia. Contudo, eu quero chamar a atenção, o que Tiago está falando, que as obras não são assistências sociais, apesar de poder ser assistência social. Mas a obra de Deus, a obra do Espírito Santo na nossa vida não se limita apenas. O exemplo que ele deu é o seguinte, se nós dissermos que temos fé
e isso não for acompanhado de obras, as nossas palavras sem uma ação, elas são vazias. As obras para Tiago é uma tarefa e uma responsabilidade que o crente deve exercer. Nós temos que desempenhar. Depois que aceitamos a Jesus, nós devemos exercer uma fé que trabalha. O melhor e maior exemplo de fé acompanhado de obras é do bom samaritano. Desceu um sacerdote que tinha fé, desceu um levita que tinha fé e desceu um samaritano, que fez o quê? Exerceu a sua fé pelas suas obras. Então, na nossa caminhada com Jesus, ela é acompanhada, a nossa vida, a nossa caminhada, de responsabilidades. A principal responsabilidade que todos nós temos está em Mateus 28:19. Diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Se esse versículo encerrasse apenas batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente poderia entender que fazer discípulo era trazer alguém para a igreja, de repente esse cara aceita Jesus, se batiza e pronto, finalizou. Mas como Jesus deu essa ordem de continuar ensinando a obedecer o que ele ordenou, o discipulado, fazer discípulo, envolve muito mais coisa. Envolve um empenho de fé em obras. A nossa responsabilidade de fazer discípulo, ela é desde quando Jesus Cristo veio e trabalhou com os seus 12 por 3 anos e meio. É a nossa responsabilidade. Ele já veio, já fez o sacrifício dele na cruz. Agora é a nossa responsabilidade de cooperar com ele nesse reino. E discipular é algo que leva tempo. Por quê? Porque discipular é ensinar, instruir no mesmo caminho que você está andando. O sonho de qualquer igreja e de qualquer pastor, eu ainda não sou pastor, estou no processo, mas o sonho de qualquer igreja no globo nacional, mundial, é que cada membro, ganhasse mais uma pessoa para Jesus e cuidasse dela. Pastoreasse, ensinasse. Discipular é vida na vida. Nós temos uma ideia de que pastorear é só a função do pastor Israel. A função dele é de cuidar das ovelhas. Mas a função de ensinar, de discipular, também é nossa, como cristão. Como gente que às vezes senta apenas no banco da igreja. Nossa principal tarefa, dada por ordem de Jesus, é fazer discípulos. É ter uma fé em obras. E por que devemos ter uma fé que trabalha? Porque Jesus disse, lá em João 5,17, meu Pai trabalha até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, se Deus não encerrou o seu trabalho apenas no 6º e 7º dia que ele descansou, se Jesus veio e trabalhou aqui, nós não devemos ficar parados. Desde o princípio nós fomos criados, gerados para trabalhar com Deus e para Deus. Lá em Gênesis 2,15, o texto diz que Deus coloca o homem, Adão, no seu jardim para cuidar e cultivá-lo. Esse cuidar, atrás da palavrinha cuidar, significa trabalhar. É esforçar, seja físico ou mental, para uma finalidade ou necessidade. Deus coloca o homem no jardim de delícias para ter prazer, para se deliciar com a presença de Deus, para ter relacionamento, porém Deus coloca Adão naquele lugar com responsabilidades. Mas também aquela palavra de cuidar, que depois só é utilizada por um sacerdócio em referência ao templo, não é utilizado em nenhum outro lugar a não ser para o sumo sacerdote, é colaborar com Deus, é trabalhar junto, é ministrar como adorador e é servir. Só que esse servir é dedicar parte da sua vida ou esforço em prol de alguém. Isso é discipular. Isso é fazer discípulos. Isso é ter uma fé em obras. É dedicar parte da sua vida ou esforço em prol de alguém. Deus nos fez para sermos cooperadores dele, no seu reino. E é isso que ele espera de nós. Nós precisamos trabalhar para Deus e com Deus de todo o coração. Então, a principal marca e identidade que nós temos de uma fé em obras é fazer discípulos. Qual a outra? Como nós podemos expandir, ajudar Deus a expandir esse reino? Agora, é fazendo parte da vida da igreja. É servindo na vida da igreja. Pedro vai dizer
na sua carta que nós somos como pedras vivas, um organismo vivo. Vou trazer o contexto só da nossa denominação. Nós temos tantos lugares, vocês vão ficar, quem não participa de nada, ou quem participa e não tem a noção, vocês vão ficar espantados com a quantidade de ministérios que nós temos aqui, apenas para o culto funcionar. É tanto lugar que tem para a gente servir, para a gente ministrar a Deus em adoração nos nossos afazeres, que é quase incontável nas duas mãos. E eu queria te desafiar. Tem tanto lugar legal para a gente servir, tem tanto lugar para a gente doar a nossa vida. De repente você fala, João, eu não me dou bem com gente, eu não me dou bem com tecnologia. Tem esse lugar que o pastor começou a falar quando ele estava orando. O lugar de ministério, de intercessão. É o lugar que deveria ser mais ativo da igreja. E sem dúvida é o lugar mais ativo da igreja. É o lugar onde nós, que estamos aqui na frente, somos sustentados pelas orações dessas irmãs. Onde as pessoas que vêm, colocam as suas dores, colocam os seus problemas, os seus desafios de enfrentar um câncer, e nós começamos a orar e nós vemos que pela misericórdia e graça de Deus, Deus intervém e começa a sustentar a pessoa. Ele começa a passar por todo aquele processo. Mas por que fazer parte também da vida da igreja? Lá em Coríntios 15:58, Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados, sejam sempre abundantes, façam sempre a mais, vá além do que você está proposto a fazer, a obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Em algumas versões, não é em vão. A obra é do Senhor, mas Ele confiou em nós, Ele confiou a nós a responsabilidade de expandir essa sua obra. E por que Paulo orienta a ser mais dedicado, a ser abundante, a ir além? Agora, na segunda carta para essa igreja de Coríntios, no versículo 5, capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós estaremos diante do justo juiz e receberemos, quer façamos ou não. Se nós fizermos, receberemos. Se nós fizermos mal, receberemos. E se nós não fizermos, nós também receberemos. Portanto, Paulo vai dizer agora para a igreja de Colosso, lá em Colossenses, eu acho que não tem no telão, 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando nós estamos aqui servindo em algum ministério, não é para homens, porque às vezes passa na nossa cabeça, eu não vou lá, eu não gosto do fulano, eu não vou lá porque eu não quero me desgastar. Mas não é para homens, não é para a igreja, a física missionária do aeroporto que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. E é a Cristo que nós servimos quando nós estamos aqui. Então, apesar de todas as dificuldades que nos cercam, apesar de todas as tempestades, esse caminho que nós temos que trilhar na nossa caminhada, na nossa jornada, é uma caminhada de uma marca de fazer discípulos e de trabalhar para Deus. E como nós alcançamos? Sendo sal e luz. Ninguém, quando você faz uma boa comida e alguém come, ninguém chega para você e fala, meu Jesus, que sal maravilhoso é esse que você colocou. Ninguém elogia o sal da sua comida. Só que ele realça o sabor de todos aqueles ingredientes. É para isso que Jesus nos chamou. Na sua empresa, nos seus familiares, na sua faculdade, no seu negócio, você é a pessoa designada para ser sal, para dar sabor naquele lugar. E para ser luz, não adianta nós aqui na igreja sermos luz aqui. Aqui já tem a presença do Espírito Santo. O que ele falou é para nós irmos para o mundo e sermos luz lá, para onde essas pessoas que estão em trevas possam resplandecer o brilho de Cristo através da sua vida. Então todo discípulo, ele deve ter a responsabilidade de trabalhar para Deus. A segunda marca que um discípulo deve ter é que ele ama. É o esforço motivado pelo amor. Se nós devemos ter uma fé que trabalha agora em obras, o amor, ele trabalha mais pesado ainda. Agora a obra toda é em amor. Tinha um professor do Isbel, e ele dizia quase todas as aulas, Deus é um Deus que só sabe amar. E às vezes a gente abre a Bíblia e vê justamente isso. Ele vai recompensar alguém pelo que fez de bom ou mal. E você começa a falar, como que alguém ama sendo justo juiz?
mandando muita gente para o inferno. Mas ainda assim, na justiça de Deus, o amor dele impera. Deus é um Deus que só sabe amar. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a fala dele está completamente certa. Deus é um Deus que só sabe amar. E qual é a marca de um discípulo? Como que nós somos reconhecidos como discípulo de Jesus? Pelo amor. Porque quem não ama não conhece a Deus. Só que amar às vezes é algo difícil. Amar quem a gente gosta, quem a gente conhece, quem apetece a nossa vida, é algo fácil. Esposa, filhos. Mas amar é uma marca de Jesus em nós. E às vezes eu achava, na minha caminhada com Cristo, que eu estava crucificado com Ele, crucificando a minha carne. Até levar uma fechada no trânsito e ver que os pregos que estavam na minha mão eram de velcro. Que eu tirava facinho e começava a brigar e começava a questionar tudo aquilo. Então às vezes é surpreendido na nossa vida, na nossa caminhada, parece que o amor não está tão presente assim como a gente gostaria. Que aquilo que a gente fala, eu amo, é muito mais da boca para fora do que internamente. Só que nessa caminhada eu comecei a ser surpreendido pelo amor de Deus. Eu comecei a entender que mesmo sem eu fazer nada, mesmo sem merecer, Ele me ama. Mesmo sem ter feito nada de bom, Ele foi e se sacrificou por mim. Ele simplesmente ama. Baseado nisso, quem sou eu para não amar? Quem sou eu para não ser responsivo mediante esse amor? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele se esforça, se empenha, ele trabalha em amor. Como eu já disse, amar quem nós achamos que é fácil, é até simples. Amar a esposa, amar os filhos, amar a sogra, amar o papagaio, amar todo mundo a gente acha que é fácil. Só que em alguns momentos a gente coloca alguém num patamar ou no cantinho da disciplina de que essa pessoa não merece o nosso amor. A gente coloca ele ali num lugarzinho escuso, bem simples, e a gente olha e simplesmente fala: eu não consigo amar essa pessoa e ela não merece o nosso amor. Só que Paulo ele vai dar uma dica para essa igreja de Tessalônica que está nascendo. Isso está em 1 Tessalonicenses 3,12. Ele diz o seguinte: que o Senhor faça crescer e transbordar, ser mais abundante ainda sobre vocês, o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor com vocês. Nós não geramos amor. É Cristo que faz esse amor ser abundante na nossa vida. Por isso que nós devemos estar em Cristo todos os dias. O que Paulo está falando para essa igreja? Que Jesus faça com que o amor que vocês têm aqui um pelos outros transborde a tal ponto de alcançar os outros lá do lado de fora. Que o nosso coração alcance, inclusive, aqueles que nós achamos que não merecem o nosso amor. Aquele que nós colocamos numa caixinha que fala: não, essa pessoa não merece, ela não merece ser amada por mim. Jesus disse, em João 15,12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não é uma sugestão, é uma ordem, é um mandamento. E nós temos muito explícito isso na palavra: aquele que não cumpre o mandamento do Senhor não é digno dele. É uma ordem de Jesus, o verbo está no presente ativo: amem agora, não é se der. O pastor disse algo no meu casamento e da Ju, ele falava assim: decidam viver uma vida extraordinária, decidam se amar. Por que decida? Porque amar é decisão. Não posso ser movido por paixões e emoções. Minha vida não pode ser movida como se fosse uma roda gigante ou uma montanha russa. Uma hora eu estou lá em cima, quase no céu de tanto amor, e uma hora eu falo: Jesus, me tira desse inferno que eu não consigo amar ninguém, nem a minha esposa. É uma decisão. Eu vou passar agora, eu poderia resumir esse testemunho, é um vídeo de pouco mais de 1 minuto, só que eu não queria que você perdesse nada do que é relatado. A pessoa que vai relatar esse testemunho, ela é uma testemunha ocular de quem sofreu esse maltrato. Essa pessoa que ela vai relatar, ela não foi presa por um ato político, ela não foi presa porque ela matou, porque ela cometeu algum crime. Ela foi presa simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo esse vídeo, por favor. Aí ele falou: certa vez eu fui preso
colocar de joelhos, pés e mãos amarrados para trás, e 2 soldados se revezavam, segurando a minha cabeça, fazendo perguntas a respeito da minha fé, e quando eu me posicionava, o joelho deles vinha na minha boca. Durante horas ele foi submetido a isso. Então, não era permitido para ele cuspir os dentes e nem o sangue. Os dentes iam sendo quebrados. E ele disse que com o passar do tempo, ele começou a desmaiar. Já estava bem comprometida essa região. Então, o que acontecia? Os soldados se revezando, vinham, tomavam eles, buscavam a sobriedade e aí repetiam tudo. E ele disse que nesse intervalo de horas, aí, no momento, ele despertou sozinho. E ele falou: Jesus, eu não consigo mais. Eu cheguei num ponto que eu não dou conta, eu preciso que o Senhor me ajude. E ele contou para nós que ouviu Jesus dizendo: a mesma graça que estava sobre mim, para perdoar e amar os que me levaram para aquela condição de cruz, está sobre você. Ame esses homens. E aí ele disse que o soldado vem, ele está acordado, e ele falou: eu olhei para os olhos daquele soldado, inundado de um amor por ele, extraordinário, que se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu o abraçaria como quem abraça um filho. O soldado viu aquela reação, aproximou dele e falou para ele assim: não me olhe desse jeito, eu não aguento esse amor. Caiu de joelhos e falou: fale-me sobre o seu Deus. Eu não sei como que é para você ouvir um negócio desse. Para mim é como se fosse um soco no estômago. Você começa a olhar para dentro de você e fala: às vezes alguém, sei lá, me fere de alguma forma totalmente simples. Eu acho que essa pessoa não é digna de amor. O amor cura. O amor liberta. Ele não liberta a outra pessoa, ele liberta você dessas amarras que às vezes prende o teu coração de não amar. A gente vive uma realidade no Brasil muito diferente do que a gente percebe nos outros lugares do mundo. A gente vive um evangelho aqui que às vezes, se a gente for realmente passar pelo que esses outros lugares passam, gente, o testemunho que ela dá de outras pessoas era simplesmente para negar a fé. Era simplesmente ouvir da boca desse homem: nega que Jesus Cristo é Deus. E a pessoa está disposta a morrer por amor a Jesus Cristo. Todo discípulo tem a responsabilidade, o dever de amar. A terceira e última marca de um discípulo é que ele persevera. A perseverança pela esperança em Cristo. E essa perseverança que Paulo fala para essa igreja é para o indivíduo em Cristo adquirir a resistência inabalável. É o poder de suportar todas as coisas, os estresses do dia a dia, as provações, principalmente a fortaleza interior. Lembra quando eu disse algum tempo atrás sobre tempestades externas e internas, que eu usei até a palavra que o pastor disse? Quem sofre uma tempestade externa, mas o seu interior está em Cristo, está firmado, ele sabe em quem tem crido, ele não se abala. Mas quem está com o seu interior vulnerável, fragilizado, quem não está firmado em Cristo, qualquer vento, qualquer sopro, até vento de doutrina errada, é capaz de derrubar essa pessoa. Jesus quer que nós continuamos essa caminhada, sendo discípulo, independente das circunstâncias, independente do que tenha acontecido ao redor. Paulo vai falar para essa igreja que está nascendo em Tessalônica, no versículo 6 e 8 do capítulo 1, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Gente, essa igreja recebeu a palavra
de Paulo, a palavra de Jesus, em meio a muito sofrimento. E tem uma palavra que parece que não dá, é dúbia, alegria e sofrimento no mesmo versículo. Não dá para entender como alguém vai estar alegre por sofrer. Mas essa alegria, gente, não, igual amor, não é nós que produzimos, é a alegria do Espírito Santo. É Ele que dá a nossa alegria, e isso é perseverar, apesar de muito sofrimento, receber a palavra como vocês estão recebendo hoje, continuar trabalhando em Cristo. Tiago vai corroborar com isso que eu acabei de falar, Tiago 1, 2 e 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenho motivo de grande alegria, muito sofrimento e grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Eu queria tirar isso aqui da Bíblia. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para que, essa é a finalidade, vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, que vocês sejam completos na fé. Não dá para entender também. Grande alegria por passar por várias provações. Tem um louvor que eu gosto muito, eu lembro sempre, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. É isso que Tiago está falando, a provação da fé produz perseverança. Quando a gente está enraizado em Cristo, na rocha que é Cristo, nós vamos sofrendo aquelas ondas, aqueles terremotos, aquelas dores, aquelas opressões externas, e ao invés de nos desestabilizar, elas vão fincando os nossos pés ainda mais na rocha, que é Cristo. Por que perseverar diante de tanto sofrimento? Por que ter essa alegria? Hebreus 12, o autor vai dizer o seguinte: nós devemos correr a nossa caminhada com perseverança, com os olhos fitos em Jesus, pois Ele suportou a cruz, Ele é o nosso exemplo. Nós devemos olhar para Ele para que nós não nos cansemos e a gente não desanime. Cristo é o nosso maior modelo de perseverança, alegria em meio ao sofrimento. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele desenvolve em Cristo a capacidade de perseverar em Cristo, por ele saber que a sua recompensa ou a recompensa do seu trabalho está em Cristo e é o Cristo. Nós só vamos desenvolver a nossa vida em Cristo. O mundo tem um monte de artimanha, um monte de falácia, mas nós só vamos desenvolver a nossa caminhada, as nossas marcas, o nosso discipulado em Cristo. Nós só vamos conseguir perseverar até o final, até que Cristo volte em Cristo, porque nós sabemos que a nossa recompensa está em Cristo e é Cristo. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 6,13, que nós devemos estar em Cristo, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis. Essa é a ação de Deus. Essa é a marca do verdadeiro discípulo: perseverança, resistência inabalável. Todo discípulo de Jesus tem a responsabilidade, o dever de perseverar. E agora eu quero finalizar trazendo novamente tudo que foi dito até aqui. Eu gostaria que vocês repetissem a primeira marca de um discípulo. Ele tem uma fé que trabalha. Ele opera em obras. Lá fora, mundo secular, a linguagem é o seguinte: eu paguei, eu tenho direito. Eu sentei, eu quero ser servido. Eu tenho mais direito do que deveres. No nosso meio, não. O evangelho é de ponta cabeça, é como se fosse 180 graus. Não vai nessa linha. No nosso meio, eu quero servir. Jesus prepara uma mesa para 12 e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus serve a ceia para todos. Nós temos que ter a mentalidade de servir a Deus em adoração e servir ao próximo. A segunda marca de um discípulo, amar é a maior e mais importante marca de um discípulo. Eu não quero chegar nos céus e passar pela experiência de Jesus, olhar para mim e falar: aparta de mim porque eu não te conheço. Você não tem uma marca minha, que é o amor. Jesus, quando eu disse sobre sal e luz, ele nos chama para ser sal e ser luz. Jesus nos chama para sermos e não parecermos. É muito diferente. Parecer que eu amo é uma coisa, amar de fato, o amor suporta.
suporta perdas, até às vezes da própria vida, por amor a Cristo. A marca de um discípulo é o amor. E o terceiro, nós fomos chamados para perseverar em Cristo. Os dias maus aumentarão ainda mais as nossas aflições, as nossas dores, mas em Cristo nós seremos inabaláveis. O mundo pode cair, mas nós estaremos de pé. O mundo pode sofrer muito mais, mas nós estaremos de pé. O mundo passará por muito maior sofrimento e dor. Nós estaremos de pé, porque nós estaremos em Cristo Jesus. Amém? Saia daqui com essa palavra. 3 marcas. Uma fé que trabalha. Comece a pensar em servir na igreja, servir a Deus. Uma característica que é o amor. Passe por cima das barreiras. Aprenda a amar como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a todos. E a terceira marca, seja perseverante, unânime em Cristo Jesus.